Boa noite a todos, muito obrigado. Muito obrigado a quem está me assistindo pelo Instagram, boa noite. Muito obrigado a quem está nos assistindo pelo Facebook, muito obrigado. Eu quero inicialmente agradecer a Deus pela oportunidade de nós estarmos aqui de novo conversando, refletindo sobre a vida, refletindo sobre a nossa existência, o nosso posicionamento aqui no planeta Terra, para que a gente consiga buscar mais excelência na nossa vida, possamos atuar em conformidade com a vontade de Deus e transformarmos o planeta através do nosso exemplo, da nossa ação. Então eu queria pedir que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós, preencha o recinto dos nossos lares e conduza essa reunião conforme a sua vontade. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre nós, preencha o recinto dos nossos lares e oriente esta reunião, esta conversa, essa reflexão conforme a sua vontade. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu queria fazer o convite para vocês adentrarem o nosso site www.ielo.com.br, que vocês possam olhar as nossas mídias, o Facebook, Instagram, YouTube e também o Spotify. Todos os nossos vídeos eles são transformados em áudio, está lá no canal André Cohen, lá no Spotify, e você pode ouvir quando estiver dirigindo, quando estiver em casa, enfim. Observe as nossas mídias, acho que vale a pena dar uma olhada, compartilhe se fez sentido para você. Eu tenho dito que as pessoas compartilham muito coisas que gostam. Óbvio que é gostoso de mostrar para algumas pessoas coisas que a gente gosta. Mas às vezes muitas coisas que a gente gosta, a gente só gosta. Ela não faz sentido real para a gente. Então quando a gente vê uma postagem, nós vemos um vídeo bonito de 30 segundos, até uma música muitas vezes, a gente acha aquilo gostoso, bonito, a gente tem uma tendência de querer compartilhar. A pergunta que eu faço sempre é: aquilo de fato fez sentido na sua vida? A sua vida é pautada por aquela frase? A sua vida é pautada por aquela música? A sua vida é pautada por aquele ensinamento? A minha vida é pautada por isso. Legal. Então, se a sua vida é pautada por aquela postagem que você achou bonita, compartilha mesmo. Até porque o que a gente compartilha que faz sentido positivo na nossa vida faz parte do círculo de cura, ok? Então acho que isso é importante. Eu queria iniciar com o meu tradicional. É incrível, é extraordinário, é fantástico, é sensacional, é espetacular que nós tenhamos na nossa vida situações em desarmonia, situações que geram dores mentais, físicas na nossa vida. É impressionante como a gente consegue esse tipo de coisa tendo em vista a nossa origem, tendo em vista aquele que nos criou, tendo em vista a nossa condição de origem, de quem nós somos originados. Eu tenho repetidamente nas lives de terça-feira fazendo essa reflexão. Porque é de fato incrível. Como que eu posso, filho de Deus, a perfeição absoluta, como eu posso inverter a natureza de Deus, inverter a natureza das coisas de Deus, com a força da minha mente, criar toda sorte de coisas que me trazem dores, me trazem desconforto? Como eu posso fazer isso? Isso demonstra o poder que nós temos. Ora, se nós invertemos a ordem natural das coisas com o nosso poder mental, o que não é bom, porque inverter a ordem natural das coisas só vai nos trazer coisas ruins, mas se a gente tem esse poder mental de inverter a ordem natural das coisas, o que pode acontecer com a nossa vida quando a gente usar essa mente, esse poder mental, para nos alinharmos à ordem natural das coisas, aquilo que já está posto, de fato nos alinharmos à vontade de Deus, que é outra coisa absolutamente incompreendida. A grande maioria das pessoas, e eu me
incluía entre elas, achava que a vontade de Deus é me provar, é me testar, é ver até onde eu suporto, é algo que vai me trazer alguma dor. Esse pensamento, ele decorre de milhares, centenas, milhares de anos de um entendimento de um Deus diferente do que ele é. De um Deus vingativo, de um Deus cruel, de um Deus que se ira, de um Deus que manda o fulano matar cicrano para testar sua lealdade, etc, etc. Ninguém tem culpa disso. Nem nós que acreditamos nisso, nem nós ou outras pessoas que fizeram nós nos acreditarmos nisso. O grande milagre da vida é que Jesus veio, e Jesus veio trazer uma outra compreensão de Deus. Um Deus bondoso, amoroso, generoso, que está sempre nos acolhendo, que não vai desistir de nós. Nós desistimos de nós. Deus não desiste de nós. Só que esse ensinamento também, no meio do caminho, teve um pouco de enviesamento, ele ficou um pouco atravessado, mas vem Allan Kardec, vem todos os outros espíritos de luz, Masaharu Taniguchi, tantos autores do novo pensamento, do New Thought americano, do novo pensamento, trazendo a compreensão dos ensinamentos cristãos, budistas, hinduístas, no sentido de nos fazer alinharmos à vontade de Deus. No nosso texto de hoje, nossa conversa de hoje, eu trouxe como tema a vida perfeita e equilíbrio. E esse tema, a vida perfeita e equilíbrio, está dentro deste livro, aliás, quero apresentar para vocês em primeira mão, o livro impresso, Seja Feita a Vontade dos Homens. Tem um tópico aqui no livro, ele chama-se O Universo é Perfeito Equilíbrio. É um terceiro pilar que eu chamo pilar de cura. É um entendimento mental, é uma cura através de um entendimento. Aliás, a cura mais fácil, a cura real, é através do entendimento. No cristianismo fala que o entendimento promove a conversão da pessoa. O que é a conversão? A pessoa está indo por um caminho de dor, um caminho de penúria, um caminho de pobreza, um caminho de desarmonia. Ela tem um entendimento real das coisas e ela se converte-se, ela muda o caminho, ela vai para um outro caminho. No hinduísmo, no budismo, chama-se despertar esse entendimento, chama-se despertar. E no hinduísmo chama-se iluminação. É alguém que está numa treva, alguém que está na escuridão, ela desperta, ela ilumina-se. Ou no budismo a pessoa está em ilusão, e muitas das vezes fazendo coisas, achando que está fazendo coisas corretas. Ora, é muito fácil nós acharmos se a nossa vida, se nós estamos fazendo as coisas corretas, de acordo com o que está acontecendo na nossa vida. Então, nós vamos usar um capítulo desse livro, um trecho desse livro, Seja Feita a Vontade dos Homens, e aliás, é um dos motivos que eu acabei dizendo agora, do que é incrível. É incrível que a gente promove uma série de coisas, porque nós fazemos a vontade dos homens. Quando nós fizermos a vontade de Deus, que não é nada miraculoso, não é nada difícil, pelo contrário, é mais fácil fazer a vontade de Deus, a nossa vida ela se alinha. Então, aqui no terceiro pilar do capítulo, o universo é perfeito equilíbrio. É uma afirmação. O universo, ou a vida, que é a mesma coisa, ela é um perfeito equilíbrio. E aqui dentro desse capítulo, Universo é Perfeito Equilíbrio, tem um subitem, que é o texto de hoje, que é a nossa conversa de hoje, que a vida é perfeito equilíbrio. E aí, para nós trazermos esse debate, trazermos essa conversa, e falando em vida, tem também no nosso site, a Rosana acabou de colocar, tanto aqui no Facebook, boa noite ao pessoal do Facebook, tanto aqui no Instagram, boa noite ao pessoal do Instagram, quem entrou agora. Nós temos o nosso site, www.ielo.com.br, tem uma aba chamada Vídeos Pílulas. Lá tem um vídeo chamado Vida Infinita. É 4, 5 minutos o vídeo. Dá uma olhada naquele vídeo e você vai entender o que é vida infinita, vida que flui eternamente. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre esse tema, no mesmo site nós temos nosso curso virtual. E lá nós temos
duas aulas. Uma chama-se vida e outra chama-se vida que flui infinitamente. Que é a vida que flui infinitamente, que promove o milagre, promove a cura na nossa vida. O curso chama-se Cura Humana, Cura Metafísica. Também está disponível no nosso site, basta você clicar. Então, vida, o que é a vida? Como eu disse, vida e universo é a mesma coisa. Quando nós falamos vida, é muito comum, de forma errônea, as pessoas entenderem que vida é o que anima o corpo. Vida é quando a pessoa está viva, morreu, acabou a vida. É muito comum a pessoa ter esse entendimento. Mas vida no sentido metafísico, vida no sentido espiritual, vida no sentido religioso, ela é tudo que nos rodeia. A vida, ela é tudo que permeia a nossa existência, fora de nós e dentro de nós. É muito importante nós entendermos essa questão da vida, porque ela promove o milagre, mas entender exatamente o que é a vida. Então, vou dar exemplos bem específicos. A nossa família é vida. A nossa família, do ponto de vista metafísico, do ponto de vista filosófico, religioso, a sua família, a minha família, ela é vida. O nosso bolso, o seu bolso, tenha dinheiro ou não tenha dinheiro no teu bolso, agora é vida. Bolso no sentido financeiro mesmo. O teu dinheiro que está no banco, que está na tua carteira, que está no seu, enfim, todo esse dinheiro material, ele é vida. O dinheiro é vida. O teu trabalho, seja uma empresa que você tem, seja a tua autarquia que você trabalha, o setor, o balcão, o seu guichê de caixa, não sei onde você trabalha, se você lá limpa a rua, não faz diferença nenhuma. O teu trabalho, ele é vida. O teu trabalho é vida. Os teus pais, os teus filhos são vida. O planeta Terra é vida. A tua casa onde você está agora me ouvindo, esta casa onde eu estou aqui agora, ela é vida. O teu cachorro, o teu gato, a tua calopsita, ela é vida. O seu notebook, o seu smartphone, o óculos, ele é vida. O sol é vida. As plantas são vidas. As almas, o plano espiritual é vida. Ou seja, nós podemos passar aqui dias falando o que é vida. Vida é exatamente tudo que te rodeia e que está dentro de você. E o corpo, naturalmente, também. Nosso coração é vida, minha unha é vida, meu olho é vida, a minha alma é vida, meu perispírito é vida, enfim. Isso é muito importante. A gente achar que vida é só o corpo, é só enquanto está caminhando, andando, a alma saiu do corpo, acabou a vida. Não, a vida continua. A vida não cessa, a vida não cessa. Isso é importante. O que cessa é o corpo. A vida não cessa. Então, tudo que nos rodeia, tudo que está ao nosso redor, fora de nós, dentro de nós, é vida e é vida de Deus. Isso é muito importante. Como você pode dizer que essa caneta é vida? Ela é vida. Essa caneta já está mais do que provado que ela é um aglomerado de matéria, de energia, na verdade. E a energia ela se aglomera e quando ela se aglomera, ela forma essa caneta. Mas há possibilidade concreta, ainda não está descoberto, mas há uma forma, mas há possibilidade concreta de que possa se desagregar essa matéria, inclusive, obviamente que já é uma forma, se eu colocar fogo nessa caneta, ela desagrega toda, ela vira outras coisas, mas do ponto de vista físico mesmo, há a possibilidade de desagregar fisicamente toda a energia que está concentrada nessa caneta e ela vira apenas energia. Tudo é vida, vida de Deus, isso é muito importante, isso é muito importante. Para a gente não negligenciar nada, nem ninguém, nem as pequenas coisas, nem as grandes coisas. Bem, Allan Kardec, eu gosto muito dessa parte, onde ele diz que o princípio material, existe o princípio material, que cria as coisas materiais. A origem do princípio material é Deus. Deus, ele se originou, né? Tudo que é matéria, ela se origina de Deus. Por isso nós não podemos negligenciar as questões materiais, jamais. Esse é um grande erro de pessoas que buscam a evolução espiritual, de fazer desdém, alguma coisa como se a matéria fosse sem sentido. E o mesmo Deus, ele também criou o princípio espiritual.
Então, o princípio material que origina todas as coisas materiais, origina-se de Deus, e o princípio espiritual que origina todas as almas, todas as coisas espirituais, tem o mesmo princípio. Olha que interessante, tem o mesmo princípio. Uma energia, ela converte no plano material, e a outra energia, aliás, a mesma energia, ela converte no plano espiritual. As duas coisas são muito importantes, essa questão material e a questão espiritual. Não sem razão, Jesus, ele assevera, ele afirma de forma categórica que nós temos que dar importância às coisas da matéria. Uma passagem onde ele fala: dai a César o que é de César. Ele também evoca: mas dai a Deus o que é de Deus. Então essa questão é muito importante. Bom, se tudo é vida, tudo, essa camisa que eu estou usando agora é vida, as pessoas que estão me ouvindo é vida, as pessoas que não estão me ouvindo é vida. Se tudo é vida de Deus e tudo se origina de Deus, né? Vamos de novo, tudo se origina em harmonia. Olha o tema de hoje: a vida é perfeito equilíbrio. Então, de novo, se o princípio material, o princípio espiritual tem a mesma origem, a origem é Deus, toda a origem, seja material, seja espiritual, já é harmônico, já é equilibrado. É equilibrado para o nosso bem, é equilibrado para a vida. E lá em Gênesis, no Antigo Testamento, está exatamente descrito de forma categórica, sem dúvida de interpretação, que Deus foi fazendo cada coisa, em cada dia fez uma coisa, e a cada dia que terminava, ele olhava e dizia: eis que está tudo muito bom. Então ele faz a terra, faz o mar, faz toda aquela questão mineral, e olha e fala: eis que está tudo muito bom. Depois cria os animais, os vegetais, enfim, e fala: eis que está tudo muito bom. Depois cria os astros, cria as estrelas, olha e fala: eis que está tudo muito bom. Cria o ser humano, a sua obra-prima. Nunca se esqueça, a obra-prima de Deus não são os animais, a obra-prima de Deus somos nós, seres humanos. Depois que ele cria, ele olha e fala: eis que está tudo muito bom. Então a origem de todas as coisas, materiais e espirituais, elas são criadas, são geradas no perfeito equilíbrio. A vida, ela nasce em todos os seus sentidos. Tudo aquilo que eu descrevi agora para vocês que é vida, seja eu, seja a caneta, seja a minha conta bancária, seja a minha família, seja o meu emprego, tudo ela nasce originalmente no perfeito equilíbrio. Mas por que a nossa vida, então, ela se desarmoniza? Por que a minha família muitas vezes se desarmoniza? Por que o meu bolso às vezes não tem nada dentro dele? Por que o meu corpo ele se desarmoniza através de doenças? Por que o meu trabalho, a minha empresa se desarmoniza? Por quê? Por isso que eu digo sempre lá no início de toda a palestra que é incrível, é extraordinário, é fantástico, é impressionante que nós consigamos manifestar na nossa vida coisas que Deus não criou. E tendo em vista que eu sou originado nas mãos do próprio Deus. Eu quero aproveitar então e seguir um pouco nesse livro. De novo, para quem entrou, esse é o livro, nosso lançamento, Seja Feita a Vontade dos Homens, de nossa autoria, onde nós desmistificamos, onde nós trazemos aqui com clareza que apesar de nós orarmos quase todo dia, se não todo dia, a oração do Pai Nosso, e lá ela está afirmando, nós estamos afirmando: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Há mais de 2000 anos a gente olha a nossa vida, a gente olha a humanidade, a gente não vê bem a vontade de Deus sendo feita. E esse livro descreve por quê. Que no fundo, na verdade, nós fazemos a vontade dos homens. Homem aqui com H maiúsculo, que significa mulher também, que significa humanidade. Nós fazemos mesmo a nossa vontade. E a nossa vontade nem sempre
ela é alinhada à vontade de Deus. E eu demonstro com vários exemplos reais que nós fazemos a nossa vontade, fazemos a vontade dos homens, e muitas vezes, até que no preâmbulo, aqui na resenha do livro, eu coloco com um agravante: a grande maioria de nós fazemos a nossa vontade, fazemos a vontade dos homens, achando que estamos fazendo a vontade de Deus. Por isso que a nossa vida entra em desarmonia. Então aqui no subitem, a vida é perfeito equilíbrio, o autor, no caso eu mesmo, digo o seguinte: uma das coisas mais significativas que importa saber aos leitores desse livro é que a vida é perfeito equilíbrio. Olha uma frase tão pequena e tão significativa, que importa você saber. A vida que te rodeia, dentro de você ou fora de você, ela é perfeito equilíbrio. Não deveria ter desarmonia, não deveria ter doença, não deveria ter pobreza, porque ela é perfeito equilíbrio, tendo em vista a origem, que é o próprio Deus. Continua aqui o autor. Ter consciência desse fato talvez seja o maior motivador para que façamos a coisa certa. O que significa que a vida é perfeito equilíbrio? A pergunta. Significa que existe uma perfeita ordem estabelecida no universo, levando-se em conta os fatores abaixo. Eu descrevo aqui. Questão profissional. O fator profissional é perfeito equilíbrio. A sua profissão, a tua empresa, o teu trabalho deveria ser perfeito equilíbrio. O fator econômico-financeiro, nossas condições financeiras, o fator familiar, família deveria, é para ser perfeito equilíbrio. Metafisicamente falando, família não deveria ter desarmonia. Por isso que eu falo que é incrível, porque nós conseguimos a desarmonia numa situação, numa entidade, em algo que Deus criou. O fator social, o fator ecológico, o fator espiritual e mental e o fator físico, naturalmente o corpo. Ou seja, o universo, seja a sua vida individual, familiar ou coletiva, tem que estar em equilíbrio. Ou melhor dizendo, ela é perfeito equilíbrio. Mas pô, esse cara é maluco, eu estou olhando um monte de coisa desequilibrada, um monte de coisa. Então, é por isso que é importante o entendimento, nós lermos o livro para entender como que a gente consegue desequilibrar a natureza de Deus através da força do nosso pensamento, da nossa mente. E quando a gente perceber que esse pensamento é tão forte que desequilibra a natureza de Deus, ora, ficaria muito mais fácil então nós nos alinharmos à natureza de Deus e promover o perfeito equilíbrio na nossa vida. Então ele continua aqui. Quando e se você desequilibrar um dos fatores acima, familiar, físico, mental, espiritual, etc., o universo vai buscar o equilíbrio. E caso ele não consiga equilibrar de novo naquele fator que você desequilibrou, o universo vai buscar o equilíbrio em um outro fator da sua vida. Então deixa eu explicar. Então, os fatores profissional, econômico, financeiro, familiar, social, ecológico, espiritual, mental e físico. Tudo isso é um perfeito equilíbrio. Mas nós, por descuido, nós desequilibramos um desses fatores. Em que sentido? Desequilibramos a nosso favor. A gente consegue coisas que a gente não deveria conseguir. Não era para conseguir coisas a nosso favor. Ou era para conseguir, mas não com força, não por pressão, não por de forma antinatural. Deveria ser natural. Mas dá um exemplo concreto. Vou dar um exemplo concreto. Aliás, vou dar alguns exemplos concretos. Me permitam aí que eu dê exemplo que muitas vezes, e que bom que talvez faça sentido para você. Imagine você que uma pessoa, ela gosta de uma outra pessoa. Só que a pessoa que ela gosta, ela já é comprometida. Do ponto de vista metafísico, se uma pessoa está com a outra, ou seja, namorando ou casados, não sou eu que estou dizendo. São os espíritos de luz, Jesus, Sakyamuni disse. Nós não podemos interferir naquela vida daquela pessoa. Mas eu gosto daquela pessoa. E vou fazer de tudo para conquistar aquela pessoa. E às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo. Mesmo que eu não consiga, mas como eu tentei fazer algo de forma forçada,
separar duas pessoas para ficar com uma delas para fazer bem para mim, eu estou desequilibrando a minha vida pessoal, a minha vida familiar. Eu estou promovendo um desequilíbrio. E pior ainda, às vezes eu separo aquelas duas pessoas e consigo conquistar uma delas e caso, namoro uma daquelas pessoas, o desequilíbrio é muito maior. Ah, mas eles já iam se separar mesmo. Então espera separar. Espera separar. Depois você investe naquela pessoa. Mas a partir do instante que você investe, seja mentalmente ou seja formativa, até porque é mentalmente, só no pensamento, e não sou eu que estou dizendo também, é Jesus, só o pensamento em direção ao erro já é a coisa concretizada. Olha para você ver. Então, a pessoa às vezes se separa, às vezes a pessoa até casa. Como eles se casaram, estão vivendo tão bem, mas, vamos dizer assim, desgraçou a vida do outro. Ela destruiu uma família para ficar com a outra família. Mas eles estão vivendo bem, parece que estão vivendo bem. Então, familiarmente estão bem, mas se você observar a vida daquela pessoa, tem coisa errada lá. Talvez a saúde não está boa, talvez as questões financeiras não estejam boas, talvez os filhos não estejam bem. Então, o perfeito equilíbrio do universo é esse. O universo é um perfeito equilíbrio. Eu entro com uma atitude minha em que desequilibra o universo perfeito, meu da outra pessoa. O universo vem, eu conquistei a outra pessoa, vou ficar com ela até morrer. Não, vai ficar com ela até morrer. Mas o seu universo vai ser desequilibrado até você morrer. Deixa eu dar um outro exemplo. Quando a gente ganha, por exemplo, outro exemplo aqui bem recorrente, que talvez vocês me entendam essa questão do perfeito equilíbrio. Depois eu tenho, no livro, inclusive, eu trago aqui 20 ou 30 exemplos de pensamentos e atitudes que nós fazemos e que geram desequilíbrio no nosso universo, geram desequilíbrio na nossa vida. Mas deixa eu dar um outro exemplo concreto. Pessoas corruptas, por exemplo, pessoa que ganha dinheiro que não deveria, seja através de corrupção ou muitas vezes até através de uma situação que não é corrupção, mas é ganho de forma equivocada. Então, por exemplo, a pessoa vai trabalhar, mas vai desleixado, não faz o serviço bem feito, às vezes alegando que ganha pouco, não é desculpa, se ganha pouco sai do serviço, mas se está lá, é para fazer bem feito. Normalmente a pessoa vai no local de trabalho, dá uma relaxada, ela acha que está tudo bem, vai enrolando, vamos dizer assim, ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo dos anos. Se é uma empresa pública, então, é uma coisa problemática, porque a pessoa às vezes fica 20, 30, 40 anos naquela situação e, naturalmente, é muito mais difícil de perder o serviço. Eu trago com muita clareza nesse livro os exemplos do setor público, até porque eu trabalho no setor público, e aí a pessoa vai desequilibrando. Por quê? Ela ganha o salário todo mês sem ganhar, não deveria estar ganhando. Ou não aquela quantidade, ou nada daquilo, já deveria estar longe daquele trabalho, mas não, ela vai ficando desequilibrando a vida dela. Então ela vai todo mês entrando dinheiro, as pessoas são até muito ricas, têm que ter muito dinheiro guardado, mas desequilibrando mensalmente, desequilibrando ao longo da vida, através daquele ganho irreal, daquele ganho fora da natureza divina, fora da natureza da vida, e naturalmente o universo precisa equilibrar. Mas não vai conseguir desequilibrar na questão financeira porque ela é muito bem segura. Ela pega o dinheirinho, guarda, tem uma vida confortável porque ela está ganhando um dinheiro que não é dela. Aí o universo vai buscar o equilíbrio numa outra situação, às vezes na saúde, às vezes na questão da harmonia da família, às vezes num outro ponto, até porque naquele ponto do dinheiro ela vai continuar, ela vai morrer muito rica, vai morrer ganhando dinheiro. Eu falei inicialmente da questão da corrupção, eu quero dar 2 exemplos aqui em relação a isso. Pessoas que ganham dinheiro através de corrupção, através de uma situação que não deveriam, se vocês olharem, eu trago alguns exemplos também no livro, se vocês olharem no detalhe, observarem como eu tenho observado, essas pessoas, via de regra, têm problemas com família e problemas de ordem de saúde muito graves. Até porque a pessoa corrupta, ela dificilmente fica pobre. Até porque o dinheiro da corrupção às vezes é recorrente, ela ganha muito às vezes e ela não vai perder, vai continuar bem de vida financeira. Mas o universo é perfeito equilíbrio. O universo vai equilibrar a perfeição, não tirando dinheiro dela, porque não vai conseguir. O universo percebe que não, financeiramente ela vai continuar ganhando aquele dinheiro. Mas o universo vai lá, não porque ele é mau, não é o universo que é mau, é que ele é perfeito equilíbrio.
Então, às vezes, tira uma harmonia familiar, tira uma questão física, de saúde da pessoa, para buscar o perfeito equilíbrio. Então, a pessoa vive com dinheiro abastada, aparentemente bem, mas tem ali uma desarmonia familiar e leva aquilo até o final da vida. Eu lembro de um grande político brasileiro da década de 60, 70, muito conhecido por questões de corrupção. Ele teve muito problema familiar e problemas de saúde, mas muito. Dois filhos dele se suicidaram, a saúde dele era constantemente era problemática, mas nunca mudou. E aí nós estamos aqui para julgar, né? Às vezes falou para a gente não julgar, nós estamos aqui para entender, para que a gente não faça isso, para a gente entender que tudo tem um retorno. Toda a nossa ação, boa ou não boa, ela vai ter o retorno porque o universo é perfeito equilíbrio. Um outro caso que eu queria citar para vocês, de um grande financista americano chamado Bernie Madoff. Aliás, ele é o responsável pela maior pirâmide financeira da história do mundo. Ele criou uma pirâmide financeira de quase 70 bilhões de dólares. É a maior do mundo, disparada, nunca... Ou seja, enganou milhares de pessoas. Ele foi criando, foi se valendo do dinheiro das pessoas, as pessoas achando que ele estava aplicando, ele não estava aplicando, e de repente teve uma crise, ele não conseguiu mais manter a pirâmide em pé, destruiu aquilo. Ele tinha 2 filhos, ele tinha um negócio que era, no mesmo prédio, ele tinha um negócio legal, uma corretora que fazia coisas legais, e os filhos dele trabalhavam nessa corretora. Ele tinha do lado, embaixo do prédio, do andar, uma corretora ilegal, onde ele fazia essas pirâmides com outras pessoas. Os filhos deles achavam que ele era bilionário, e os filhos achavam que ele era muito bom. Aliás, Wall Street todinha achava que ele era bom. Ele chegou a ser presidente da Nasdaq, a bolsa de valores das empresas de tecnologia, ou seja, ele era chamado pelos governos americanos e europeus para dar palestras sobre investimentos, sobre risco de mercado, mas ele era um engodo, ele estava enganando as pessoas. Depois que teve a quebra, depois que teve todo o problema, um dos filhos dele se suicidou com 45 anos de idade, ele já tinha 70, se não me engano. O outro filho morreu de câncer, de ódio dele. O filho adquiriu câncer de ódio. Os 2 filhos, depois que ficaram sabendo, eles não sabiam, achavam que o pai dele era de fato um grande executivo das finanças. Depois que descobriram, ficaram com ódio do pai. Mas ódio mesmo. Um deles se suicidou, o outro adquiriu câncer, e o próprio Madoff morreu de câncer preso. Então vejam bem, desequilibrou o universo de um lado, e o universo precisa equilibrar do outro lado, até porque financeiramente raramente ia conseguir tirar dele. Então a vida é perfeito equilíbrio nesse sentido. Que mais que eu poderia trazer aqui dentro do livro para vocês? Resumindo então, em todos os fatores da vida, né, deve-se levar uma vida equilibrada. No fator profissional, fator familiar, no fator físico, no fator espiritual, no fator social, ecológico, etc. Nós devemos levar uma vida equilibrada, subtraindo do universo aquilo que é nosso por direito, de forma natural, sem forçar, sem puxar. Quer ver um exemplo que a gente acha que é banal, mas acontece? Se você conseguir um atendimento de forma forçada, você está desequilibrando o universo. Eu não quero aqui me alongar, porque tem uma história aqui, ela é um pouco longa sobre isso. Você vai num local de trabalho, num hotel, numa autarquia pública, num comércio qualquer, e de repente você está lá, o atendimento às vezes não flui, e você dá uma carteirada, vamos dizer assim, você começa a xingar, começa a gritar, e não sei o que, tal, faz lá o escândalo, e aí as pessoas vêm lá e te atendem. Aquilo é desequilibrar o universo. Parece uma coisa banal. Mas como as pessoas tinham que me atender? Sim, as pessoas não estão te atendendo, estão desequilibrando o universo delas. Mas entenderam o que eu falei? Se nós conseguirmos um atendimento que não seja de forma natural, você está naquela fila, tem 100 na sua frente, não vou ficar nessa fila não. Você dá um jeitinho, liga com um amigo e tal, você passa lá por trás e você bonito, bonita, bonitão, bonitona, passa lá por trás e consegue um atendimento na frente de todo mundo. E alguns até contam, alguns até se sentem orgulhosos por conta disso. Se desequilibrou o universo. Lógico, não é um grande desequilíbrio, mas é um desequilíbrio.
e o universo vai buscar o equilibrar, porque o natural é ficar na fila. Ah, mas aquela fila que não anda, não sei o que, amigo. Então quem não está fazendo a fila andar, está desequilibrando o universo delas. E eu me desequilibro do lado de cá, querendo que a fila ande de forma forçada. Estou dando um exemplo, no livro está cheio de exemplos com relação a isso, coisas que a gente acha que é banal. A gente faz, achando que está abafando, nós estamos fazendo a vontade dos homens, a nossa vontade, totalmente desalinhada à vontade de Deus, e aí fica surpresa. Ah, meu Deus, o que está acontecendo na minha vida? Por que a minha vida está desse jeito? E exatamente por conta de que nós estamos desequilibrando o universo, que ele já é equilibrado, ele por natureza é equilibrado. Bom, qual que é a reflexão então de tudo isso que nós estamos falando aqui? Então eu vou encerrar agora aqui com relação ao livro, mas eu queria deixar aqui o convite para vocês. Dentro da Amazon você pode fazer a compra de forma do livro virtual, ler através do e-book da plataforma Kindle, ou também pedir impresso como esse aqui, também pela plataforma Amazon. Qual que é a reflexão então, se eu estava falando que a vida é perfeito equilíbrio? Eu estou dizendo que a vida, se nós levarmos ela de forma natural, as coisas não acontecem de ruim na nossa vida. Vejam para vocês, é uma criança, bebê ou infantil até 6, 7 anos. Vejam vocês que é mais difícil criança ficar doente do que adulto ficar doente. É muito mais difícil. Porque criança é natural. Criança não tem raiva, criança não tem ódio, criança não... com raras exceções, a criança leva uma vida natural. E não sem razão, Jesus também disse: assemelhem-se às crianças, que o reino do céu é para quem se assemelha às crianças. O reino do céu não é no céu, é aqui na terra. O que é se assemelhar às crianças? Levar uma vida natural, sem raiva, sem mágoa, briga depois já volta de novo, etc, etc. Via de regra, quando uma criança, até os 7, 8 anos, ela fica doente, é que os pais estão em desarmonia. Ela capta a desarmonia do pai e a criança reflete, só isso. Mas então não é na criança, é dos pais, do pai e da mãe. Se o ambiente é harmonioso, raramente uma criança em ambiente harmonioso, salvo uma aprovação muito grande, que precisa ser resgatada, uma criança não fica doente. A criança, ela tem uma vida normal. Ela não está preocupada com dívida, não está preocupada com nada, é uma vida natural. A partir do instante que o adolescente já começa a se preocupar, começa a sentir raivinha da amiguinha, do amiguinho, começa a desequilibrar a perfeição do universo, que é equilíbrio. Então, qual que é a reflexão? Onde eu desequilibrei a minha vida para estar desse jeito? O que eu fiz? Eu não lembro. Então, cada um tem que fazer a sua reflexão. O que eu fiz? Com quem eu desequilibrei? Quando foi que eu desequilibrei? Veja bem, a grande reflexão, e aí Jesus nos chama a reflexão, para que a gente não reparar no cisco que está no olho do irmão e se na trava que está no nosso olho. A grande reflexão, onde, o que, com quem, quando. Naturalmente, se nós formos maduros espiritualmente, nós temos capacidade de fazermos reflexões, entendermos que nós desequilibramos a nossa vida, que nós tomamos decisões, mas maduro espiritualmente. Uma criança, um ser humano infantil espiritualmente, não tem a mínima noção dessa compreensão. Não deu uma chave de um carro para uma criança de 4 anos. Ela vai entrar no carro, vai tentar ligar, mas não tem a mínima compreensão de como é que funciona. Então, espiritualmente, uma pessoa madura espiritualmente, quando a gente tem essa maturidade, a gente chega à conclusão, a gente faz as reflexões e percebe que a gente desequilibra o nosso universo com pensamentos, palavras, atitudes que nós fazemos com as pessoas, para as pessoas, através das pessoas ou apesar das pessoas. Isso tem uma consequência. A palavra desequilibra essa perfeição do universo, o pensamento desequilibra. Mas eu faço a reflexão, eu não percebo, não consigo descobrir, André Cunha, onde foi, com quem foi, o que foi. Talvez não tenha maturidade para isso, ou talvez você não lembre mesmo. Aqui nesse mesmo livro tem um outro capítulo que eu falo que quem sente a dor é que precisa mudar. Se é você que tem um problema, se é você que está sentindo a dor financeira, a dor física,
a dor familiar, a dor empresarial, é você que tem que mudar, não é o outro. E eu também descrevo por que é você. E o grande problema é que quando a gente sente uma dor, a gente sempre exterioriza, a gente terceiriza a culpa. Ah, mas foi ele mesmo, foi ela mesmo que veio e me prejudicou. Parece que foi ela. Nada é o que parece. A dor, quem sente a dor é que precisa mudar. Não é quem faz a gente sentir a dor. Eu convido você a ler o livro para você entender essa dinâmica, essa mágica. E quando a gente percebe, quando a gente está com dor, quando a gente está com problema, é a gente que tem que mudar, a gente liberta todas as outras pessoas, a gente tenta buscar mudança, a gente faz essa reflexão, onde foi que eu desequilibrei o universo, o que eu fiz que desequilibrou o universo, com quem e quando. E se de toda sorte você não conseguir mesmo, pode ser que seja numa existência passada, eu acredito em existências passadas, se você não acredita, não tem problema nenhum, então tente buscar nessa vida, se você é uma pessoa que não acredita, não tem problema, eu repito, não tem problema. Acreditar em várias vidas ou acreditar numa vida única é a mesma coisa. É o que você faz com essa informação. Aliás, ninguém se salva, ninguém fica melhor que ninguém porque acredita em reencarnação, que é outro grande equívoco. Aí eu acredito em reencarnação. 2/3 do planeta acredita em reencarnação. Vocês sabiam disso? 2/3 dos 8 bilhões de habitantes do planeta acreditam em reencarnação. Só 1/3 não acredita em reencarnação. 2/3 acreditam em reencarnação, se isso fosse muito importante, fosse definitivo para a humanidade ficar em paz absoluta, já teria muito mais que suficiente. Então acreditar em reencarnação, chinês acredita em reencarnação, indiano acredita em reencarnação, o pessoal da Tailândia lá que acredita em reencarnação, um monte de africanos que fazem um monte de atrocidades lá entre eles acreditam em reencarnação. Então não é isso que salva. Então se você acredita em reencarnação ou não acredita, do ponto de vista dessa reflexão de hoje é a mesma coisa. Então se você não acredita, eu acredito. E às vezes quando a gente não encontra a causa das causas, a causa raiz nesta vida, a gente tem que buscar na outra, mas não vai entender. Aí não tem como saber nem onde, nem o que, nem com quem, nem quando. Se aqui é difícil, imagina na outra. E não faz diferença nenhuma também. Então você não acredita na outra vida, acredita só nessa, então você tem que buscar nessa vida aonde é que você desequilibrou. Foi com seu esposo, com a sua mulher, com seus filhos, foi na sua empresa, foi no uso que você faz do seu corpo, o que foi? Buscar essa reflexão para que você reequilibre novamente a sua vida. Então veja bem, eu não achei, André Coelho, eu não achei, nem nessa nem na anterior. Eu vou dar uma notícia boa para você, também não faz diferença nenhuma, se você não achou. O importante, e aí acho que é importante, que o amor supera o castigo. O apóstolo disse que o amor cobre a multidão de pecados. Pecados no sentido que nós estamos falando aqui de erro, de desequilíbrios. Quando você desequilibra o seu universo, é um pecado, é um erro. Então quando eu faço um desequilíbrio na minha vida, é um pecado, é um erro, que é a mesma coisa. O pecado não é um negócio, pecado. Toda vez que você fala uma palavra de baixo calão, você está desequilibrando o universo. Você fala uma palavra que... Tem gente que adora falar palavrão. Eu tinha uma colega no trabalho, ela disse que adorava falar a palavra B, que começa com B. Você sabe aquela palavra que começa com B? Que todo mundo fala, que bom, né? Não vou repetir que eu não gosto de falar esse palavrão. Ela disse que ela falava assim, eu adoro falar essa palavra, que bom, né? E falava a palavra de boca cheia. Às vezes eu achava que a boca estava cheia mesmo. Até porque a vida dela era uma tragédia grega. Tinha problema financeiro, tinha problema com os filhos, tinha problema com o marido, tinha problema no trabalho, mas ela adorava falar palavrão. Todo palavrão que a gente fala ou pensa desequilibra o universo. Via de regra também, se você olhar pessoas que usam palavrões de forma recorrente, tem problemas de saúde. Estão tomando remédio para todo tipo de coisa, estão fazendo exame para um monte de coisa. Palavrão desequilibra a saúde física. E outras questões também, familiar, também acontecem. Então, tomar cuidado com isso. O amor, ele cobra a multidão de pecados. O amor supera o castigo. Então, todo desequilíbrio que eu poderia estar tendo que, vamos dizer assim, receber para tentar o universo equilibrar novamente minha vida, a doação, a generosidade, o meu esforço em relação a essas questões, ele não faz diferença nenhuma se você tem reencarnação em vida anterior, vida posterior ou só nessa vida. A sua vontade, a sua generosidade mesmo,
Mas generosidade com o quê? Com tudo e com todos. Lembra que eu falei da vida? Você vai ser generoso com a família, generoso no seu trabalho, generoso com o seu gato, generoso com o seu notebook, generoso com o sol, generoso com as plantas, generoso com o seu corpo, generoso com o seu bolso. Você vai ser generoso com a vida. E aí essa generosidade, ela vai criando luz, e a luz, que é a mesma coisa que o amor, ela vai apagando toda a treva. Aí não faz diferença nenhuma você querer saber onde foi que eu desequilibrei a minha vida, o que foi que eu desequilibrei a minha vida, com quem foi, quando foi, não faz diferença nenhuma. Se você conseguir fazer, eu gosto de buscar a explicação, às vezes eu não consigo, eu falo, Senhor, não sei, sei que eu desequilibrei com alguém, em algum lugar, de alguma forma. Faça-se luz na minha vida. Eu tento fazer, né, a manifestação de Deus na minha vida, para que a luz vá adentrando a minha alma, e aonde ela tiver aquela escuridãozinha, o desequilíbrio, que possa equilibrar, que eu possa cessar o desequilíbrio na minha vida. E acontece que cessa, mas cessa. Cessa porque Deus vem ao nosso encontro. Na nossa live da semana passada eu falei das ovelhas perdidas. Toda vez que a gente está com problema, de qualquer desses fatores que eu falei aqui, nós somos ovelhas perdidas e Deus já saiu ao nosso encontro. Mas nós temos que colaborar. Para quem tiver curiosidade de como é que é colaborar, assista a live da semana passada. Bom, a oração para você, a oração para a sua família, a oração para os seus amigos, para os seus eventuais desafetos, acho que vocês nenhum de vocês tem desafetos, para o seu país e para a humanidade. Isso é um ato de generosidade. Agora a oração, ela é sentida, a oração não é só verbalizada nem só pensada. Eu desejo bem para o Brasil, não é assim. Eu desejo bem para a cidade toda, não é assim. Isso não é oração. Mas tem um pensamento bom, mas não é só isso, tem que ser sentido. Então quando você for fazer oração, faz oração para você, faz oração para a sua família, faz oração para os seus amigos, faz oração para os seus familiares, faz oração para os desafetos, faz oração para a sua cidade, faz oração para o seu país, faz oração para a humanidade, mas com sentimento. Coloque a mão no seu coração. Coloque a mão no seu coração. Sinta o seu coração. Percebe? Uma coisa é você saber que tem um coração, que ele está ali. Outra coisa é a gente sentir o coração. Quando a gente sente o coração, a gente faz a referência de sentir o coração. Eu falo, nossa, mas que coisa é essa que bate aqui no meu peito, sem o meu controle? É o puro amor de Deus, é o amor de Deus. Mas só é o instinto, é a matéria, é o músculo, não, amigo, é o amor de Deus, é o perfeito e puro amor de Deus que faz o meu coração bater, independente da minha vontade. Quando eu coloco a mão, aí eu sinto o meu coração. A oração é a mesma coisa, ela tem que ser sentida. Ela tem que ser sentida. Até porque oração sem sentimento, conforme eu também falo aqui nesse livro, bilhões fazem todo dia. Bilhões de nós fazemos um monte de oração. E por que não se instala ainda o paraíso na Terra? Porque não é sentida, é só uma oração verbalizada, sem o tom do sentimento na voz, ou sem a disciplina, sem a cadência. Coloque a mão no coração de novo. Sinta o seu coração. Sinta o seu coração. Sinta o seu coração. Sinta o seu coração bater na sua mão. Coloque um sorriso no rosto. O seu coração está batendo na sua mão. Sinta o seu coração batendo na sua mão.
Essa é a vida de Deus. Perfeita, pura, equilibrada. E essa vida de Deus está dentro de mim, do meu lado direito, do lado esquerdo, à frente, atrás, embaixo, em cima, fora de mim, na minha casa, nos meus familiares, na minha cidade. Sinta o seu coração bater na sua mão. E essa vida de Deus, ela bate na minha cidade, no meu país, na humanidade. Sinta o seu corpo agora. Veja como o seu coração bate na sua mão. Sinta o seu corpo, a diferença quando você sente o seu coração na sua mão. Procure agora um sentimento gostoso, um amor pelos filhos, uma conquista que você teve, gratidão. Gratidão é um sentimento. Se você não tem nenhum, sinta gratidão. Ao quê? A tudo. A tudo. O teu pai, tua mãe, a você, a essa música, ao seu coração. Sinta o seu coração bater na sua mão. Sinta o seu coração bater na sua mão. Sinta o seu coração bater na sua mão. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Boa noite a todos. Que o Espírito Santo de Deus desça sobre cada um de nós, preencha o recinto dos nossos lares e oriente, conduza, preencha a nossa vida conforme a sua vontade, que é sempre algo equilibrado em nós. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado.